Na festa dos Santos Inocentes, alguns pensamentos nos vêm à reflexão, não só com relação à matança dos inocentes, mas também com relação ao próprio Cristo. Já começa a se cumprir, já na infância de Jesus, aquela profecia do velho Simeão, que dizia: este menino está colocado para a ressurreição e para a queda de muitos em Israel, e para ser um sinal de contradição. E já vemos aí uma rejeição formal feita pelo rei Herodes. O rei Herodes não era judeu, ele tinha usurpado o reino através de conchavos e articulações, sobretudo auxiliado pela Cleópatra do Egito, junto aos senadores romanos. Nós sabemos que Israel naquela época estava sob o domínio do Império Romano e ele então conseguiu o reinado. Mas o seu reinado era frágil. Para agradar os judeus, ele tinha mandado construir o templo, tinha restaurado algumas tradições judaicas e permitido e incentivado. Tinha um grupo que estava perto dele, que eram chamados herodianos, mas era uma pessoa extremamente cruel. Tão cruel que mandou matar o próprio filho, o Antipater. Segundo um autor, esse filho tinha sido morto nessa época por Herodes. Mas, na verdade, a história diz que ele mandou matar o filho quando estava morrendo, com ódio do filho, porque tomaria o seu poder, né? O filho mais velho. Por isso se dizia que para Herodes valia mais um porco do que o filho, porque os judeus não comem carne de porco, então conservam, enquanto o filho ele mandou matar. Tal era assim a crueldade de Herodes. Ele tinha muito medo de perder o poder, e quando foi visitado pelos reis magos que vieram do Oriente para adorar o Messias, ele começou a tremer, porque já nasceu o Messias, o rei dos judeus, com medo de perder o poder, e o poder temporal. Não era um homem de fé, evidente, tampouco era judeu, embora acreditasse, num certo sentido, nas tradições judaicas. Ele então manda que os magos vão a Belém, porque estudando com os sábios viu que era em Belém que nasceria o Messias. Os magos foram a Belém, depois de adorarem o menino Deus, sabendo em sonhos que Herodes queria matar a criança, eles voltaram para o seu país, seus países, suas regiões, voltaram por outro caminho, não passaram por Jerusalém. Herodes, sabendo que tinha sido iludido pelos magos, então, cheio de ódio, manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos que estavam em Belém e nos seus arredores. Não se sabe realmente quantas foram as crianças, os números, os cálculos variam. O fato é que Belém era uma cidade pequena, como é hoje ainda, era menor, mas morreram muitas crianças que eram arrancadas dos braços de suas mães e eram passadas ao fio da espada. A tradição coloca nessas crianças já as primícias daqueles que dão a vida por Cristo. Elas confessaram a Cristo sem falar, confessaram com a própria vida, derramando o seu sangue já por causa de Cristo. Mas Herodes, na sua ilusão, pensando que tinha matado Jesus, matado o rei dos judeus, como ele mesmo dizia, ele continuou o seu ódio. As suas atrocidades foram tão grandes que pouco se sabe da história, a não ser um ou outro autor da época que conta. Essa notícia chega à própria Roma, mas Herodes tinha feito tantas crueldades que essa foi apenas mais uma. O importante é ver aqui Jesus já como sinal de contradição. Alguns aceitam, aí nós vemos os magos aceitando e adorando, outros rejeitam. Vemos Herodes não só rejeitando, como querendo destruir o próprio Messias. Esta é a história humana, porque diante de Cristo ninguém fica indiferente. Ele próprio vai dizer a Nicodemos: quando o Filho do Homem for suspenso na cruz, atrairá todos a si. Cristo atrai a todos os homens, a todas as pessoas. A alguns
se salvam, outros não, alguns aceitam, outros rejeitam. O fato é que ninguém fica indiferente a Jesus. Por isso ele diz: quem não está comigo, está contra mim, quem não recolhe comigo, dispersa. E nós não podemos nunca ficar em cima do muro diante de Jesus. Se não aceitamos, rejeitamos. Por isso ele sempre nos convida à conversão, a uma mudança de vida, para que busquemos ficar com Ele, porque na realidade o que Ele quer é estabelecer conosco essa amizade, essa comunhão intensa, para que unidos a Ele possamos viver a plenitude como seres humanos e depois dessa vida alcançarmos o céu. Olhamos nessas crianças também a figura de todas aquelas crianças que são assassinadas, que são mortas, porque na realidade o demônio que odeia Jesus Cristo odeia também a vida. O ódio à vida é algo que o inimigo colocou desde o início da história humana. Nós já vemos dois irmãos, um sendo assassinado pelo outro, lá no início da história humana, quando Caim mata o seu irmão Abel. E Deus, quando procura Caim para chamar-lhe a atenção e levá-lo ao arrependimento, Deus fala uma frase que é muito importante, que deve ser refletida por todos nós, né? O sangue do teu irmão clama da terra por mim. Não é só o teu irmão, o sangue do teu irmão clama da terra por mim. Por isso, cada uma pessoa que é assassinada, que é morta, esse sangue clama da terra. Porque, na verdade, quem assassina é como Caim, que mata o seu irmão, porque somos todos irmãos. E mais ainda, clama da terra o sangue dos inocentes, como Abel era inocente. Mas o sangue daquelas crianças que antes mesmo de nascerem são arrancadas, assassinadas e arrancadas do ventre de sua mãe. Pior do que o assassinato de um adulto, porque uma criança é indefesa, inocente, não tem culpa de nada, e assassinada por quem mais deve defender, seus pais ou aqueles que devem cuidar da vida, que são os profissionais de saúde. E o sangue dessas crianças clamam da terra por Deus. E podemos dizer, clamam a vingança de Deus. Nós ficamos às vezes um pouco preocupados ou até desesperados diante de tantas calamidades que tem o mundo, como agora, por exemplo, esta pandemia sanitária, mas há outros problemas tão grandes, como guerras, como fome, como misérias, como destruições, tsunamis, terremotos, enfim, tantas e tantas situações que levam os homens ao desespero, só que são localizadas em determinadas regiões do mundo. Hoje não. Hoje esse problema que nós estamos passando agora é um problema do mundo inteiro. Mas por que não questionar se nós não provocamos isto com os nossos pecados? Por que não dizer que o sangue dos inocentes, que são milhares e milhares do mundo inteiro, não clamam a Deus por vingança? Mas Deus se vinga? Podemos perguntar, Deus é vingativo? Claro que não, Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. E existe uma lei, que é a chamada lei natural, que controla todas as coisas, e essa lei foi criada por Deus. E uma ação provoca uma reação. Uma terra tão cheia de maldades, em que milhares de crianças inocentes são assassinadas. Quando uma mulher começa a gerar o filho é sempre um dom de Deus, não importa o modo como ele foi gerado, mas é sempre um dom de Deus, porque ali nós temos um corpo e uma alma humana, como imagem e semelhança de Deus, destinada a ser nesse mundo a presença de Deus.
Não importa como, em que condições houve a geração, mas ali tem. E quando há a concepção no ventre materno, no mesmo momento Deus cria uma alma única e especial e coloca naquele corpo, de modo que ali nós temos a imagem e semelhança de Deus, com inteligência e vontade que vão se desenvolver. E isso tudo é destruído, não a alma, é claro, mas aquela vida, antes mesmo de brotar e de dar seus frutos. Então, como se diz, quando se há uma geração semelhante de Cristo, semelhança à própria vida do Cristo, a geração foi de uma outra forma, foi pela obra do Espírito Santo, mas Isabel diz, bendito é o fruto do teu ventre, diz a Maria, e assim também cada criança gerada é um fruto bendito. Só que a mãe que quer abortar o seu filho, ela não diz isso, ela diz que é um fruto maldito, maldito o fruto do meu ventre, por isso eu vou destruir esse fruto, porque é maldito. E daí nós vemos tantos e tantos assassinatos. E um verdadeiro programa global de destruir a vida humana, começando ali no ventre materno. É interessante e significativo que faz tudo parte de um plano de destruição da vida. Porque quem odeia a vida é o demônio. Porque a vida é expressão e é, na realidade, imagem e semelhança de Deus. Como o demônio odeia a Deus e não pode destruí-lo, então destrói a sua imagem. E quantas crianças são oferecidas em sacrifício, e cada aborto é sempre um sacrifício feito em homenagem ao diabo? Aí nós vemos porque o diabo tem tanto poder hoje no mundo. E quando nós falamos dos santos inocentes que, confessando, não com a boca, mas com a sua morte a Jesus Cristo, e morrem no lugar dele, nós devemos nos questionar que valor tem a nossa vida. Não apenas a vida da criança, evidentemente, que é a mais frágil, mas a nossa própria vida. Cuidamos da nossa vida. Quando diz o mandamento da lei de Deus, não matar, nos chama a atenção que o lado positivo é não só não matar, mas cuidar da vida, desde a sua concepção até a sua morte natural. Então, cuidar também da nossa vida, cuidar também da nossa saúde, para que vivamos bem, porque somos expressões vivas do amor de Deus. Quando vemos tantas vidas jogadas no lixo, isso deve nos doer. Quando vemos tantas crianças sem pais, isso deve nos chamar a atenção. Quando vemos tantas crianças não sendo educadas de acordo com o que Deus quer, e já perdendo a sua inocência, já na tenra idade, isso deve nos doer o coração. Quando vemos os pais não educarem mais os seus filhos, entregarem os seus filhos à educação de outras pessoas, e em muitos países ao próprio Estado, que educa a todos como se fossem animais ou filhos de chocadeira, isso deve nos chamar a atenção e deve nos levar a atitudes que rejeitem tal coisa. Por isso, hoje, na festa dos Santos Inocentes, vamos agradecer a Deus o dom da vida, mas vamos ter um cuidado maior com as nossas crianças. E o Jesus que nos diz isso: deixai vir as crianças a mim e não impeçais. E esse compromisso com as crianças, com paciência, com amor, com caridade, essa preocupação expressa o cuidado do próprio Deus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Amém.